Então nós vamos começar falando da aliança. Deus estabelece a criação a partir de Gênesis, cria o homem, o coloca no jardim, cria a mulher, faz com que eles se encontrem, estabelece uma aliança com o primeiro casal para que eles cultivassem e cuidassem da criação, mas Deus já está olhando para o final de todas as coisas, para a redenção de tudo. E a gente conhece a história, sabe que em Gênesis 3 entra um ser não convidado nesse espaço e ele começa a fazer uma sugestão, um diálogo com Eva, e aí o homem e a mulher pecam. Em Gênesis 3,15, esse pacto, de certa maneira, ele é quebrado. Essa aliança é quebrada. Agora, o que é maravilhoso é que, se nós lemos Apocalipse 13:8, veja lá, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Efésios 1:4. Ele diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. A primeira aliança foi baseada no estabelecimento da obediência do homem. Mas ele já havia estabelecido uma outra aliança, pensado e planejado um pacto redentivo, estabelecido através da vinda do seu filho. Quando em Gênesis 3,15, na narrativa da queda, Deus então diz à mulher: de você virá um descendente e ele esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra, isso é conhecido como o proto-evangelho, o início do evangelho. Ela vai gerar em todo o Antigo Testamento essa expectativa chamada expectativa messiânica. O ungido de Deus, o desejado das nações, aquele que resgatará a história da humanidade. Isso vai estar presente em toda a narrativa do Antigo Testamento. Você vai ver que são histórias e momentos históricos muito diferentes. Embora sejam muitos autores e muitos contextos históricos e culturais diferentes, porém existe um fio condutor que vai nos ajudar a compreender a narrativa do Antigo Testamento. E esse fio condutor, ele vai dizer que é essa promessa de Gênesis 3,15, do descendente que viria. Quando Eva tem o seu primeiro filho, Caim, ela está pensando que esse já seria o Redentor, o descendente prometido que na narrativa da queda Deus lhe dá. Por que essa redenção é necessária? O Thomas falou semana passada, há um gemido na criação pela redenção de todas as coisas. Por isso a igreja está envolvida nesse processo. Quando ela proclama o evangelho, ela está proclamando a redenção não apenas da alma, mas a redenção do homem como um todo e a redenção de toda a criação. Por isso nós nos preocupamos com as causas, por exemplo, da preservação ambiental. Isso nos preocupa, porque aquela aliança feita com Adão, com os primeiros pais no Éden, de cuidar do jardim, ela não foi tirada a responsabilidade. Esse rompimento que há no Éden provoca esse abalo em toda a criação. E ela começa a gemer pela vinda daquele que há de redimir todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo diz que por causa do pecado que entrou no mundo, a criação ficou sujeita ao sofrimento. A natureza geme. Ora, veja os desastres ambientais que nós temos sofrido. É que todo esse movimento aponta para uma expectativa. O Antigo Testamento vai trabalhar e fortalecer essa promessa. Então, aquele que viria, Deus estabelece com Abraão uma aliança, onde, através de Abraão, da sua descendência, lembra? O Antigo Testamento vai falar muito da descendência, porque é justamente pensando no descendente. Através da descendência de Abraão viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Aonde nós vamos ver isso? Mateus capítulo 1, na genealogia. Você gosta de ler genealogia na Bíblia? É uma leitura romântica, não é? O Asa que gerou não sei das coisas, e os nomes dificílimos de ler. A genealogia, ela tem muito sentido, porque a genealogia na Bíblia vai fazer essas conexões para ligar a promessa do descendente.
Tem histórias horríveis na família de Jesus. Isso aí você fala, como pode? A genealogia do Salvador é porque, de certa maneira, a gente pode dizer a esperança para a nossa história, né? A redenção para a nossa família. Mas um dos aspectos técnicos interessantes da genealogia de Jesus em Mateus é que Mateus vai ter o cuidado de conectar a história de Jesus à história de Abraão. Ele vai dizer Jesus, que vem da descendência de Abraão e da descendência de Davi. Porque Mateus diz, ele é aquele da promessa da terra e da promessa do reino eterno. Ele vai fazer essa conexão justamente aqui para dizer que ele era aquele que viria e através dele, não através de Isaac, da figura de Isaac, que é o filho de Abraão, mas através dessa descendência que chegaria ao Messias, seriam benditas todas as famílias da terra. Porque João 1, 2 e 3 vai dizer que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Trindade está envolvida no projeto de redenção da humanidade, e tudo isso por amor, porque o homem quebrou a aliança, o homem continuou desobedecendo, mas Deus não desistiu de realizar o seu plano redentivo de amor e trazer Jesus no momento histórico da humanidade para proclamar a redenção a todos os homens, a toda a criação. E essa expectativa gerada que eu convido vocês e a todos nós como igreja de Cristo a cultivar, não somente no culto de domingo, mas durante os dias da semana, ensinando os nossos filhos, ensinando a nossa casa a cultivar essa expectativa messiânica. É claro que nós sabemos que ele veio, mas nós precisamos renovar essa expectativa. O apóstolo Paulo vai dizer, veio a plenitude dos tempos, os impérios pensam estar agindo por sua própria vontade, mas eles estão agindo sob a soberania de Deus, preparando o mundo. Quando nós falamos disso, nós também estamos pensando na segunda volta dele, quando ele virá novamente. Então, a Bíblia diz isso, vão haver catástrofes, desastres, que é para a gente não ficar pensando que essa realidade é a última. Precisamos cultivar o anseio da vinda do Messias. E aí, assim como o mundo estava esperando a luz que viria, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que andar em mim nunca mais não verá as trevas para sempre. O mundo está em trevas, pensa nisso. O pecado estabeleceu uma crise em toda a criação. A desobediência do mundo. A Bíblia diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. O mundo que estava em trevas aguardava a luz de Deus. Então o advento é o período de espera pelo Natal de Jesus. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Não foi um plano de emergência de Deus. Deus estava isso no seu propósito. Esse plano de redenção, a promessa da vinda de Jesus, o pacto, essa grande aliança que ele faz com Abraão, o nosso pai da fé. A promessa que nele seriam benditas todas as famílias da terra. As promessas que Deus fez se cumpriram naquela noite em que Maria, na cidade de Belém, deu à luz a seu filho Jesus. E ao acendermos a primeira vela da nossa coroa do advento, nós relembramos a aliança que Deus fez com o ser humano que ele criou com tanto amor. E nos prepararmos para a grande comemoração do Natal de Jesus, porque Jesus vem para a nossa redenção e nós somos redimidos por ele. Então essa primeira vela representa a aliança de Deus com os homens. Pode acender. Essa é a primeira aqui. A aliança de Deus com os homens. Ele estabeleceu uma aliança que não está confiada naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que ele fez por nós. Exige de nós essa aliança o quê? Nada, ele fez tudo. Mas nós temos que nos comprometer com ele, de cultivar essa aliança, que foi pelo sangue do seu filho.